Nascido de um dos contos de fada mais famosos de todos os tempos, Maria e João é um filme de horror fantástico que explora de uma maneira diferente a história dos dois irmãos que, para não morrerem de fome, aceitam o abrigo de uma velha senhora no meio da floresta. Senhora esta que é uma bruxa comedora de criancinhas. E meus amigos, hoje se preparem porque assim, muita gente já assistiu esse filme e não gostou ou não entendeu. E tem muita gente que nem sequer assistiu. Inclusive eu acho que tem mais gente que não assistiu do que assistiu e não gostou. Então assim, eu tô animadíssimo pra trazer ele pra vocês, porque eu amo Maria e João. Eu amo o clima, é um filme visualmente impecável, vocês não têm noção. A cinematografia desse filme é um filme lindo de assistir, é uma obra-prima visual no cinema, é um filme incrível, do começo ao fim. Eles conseguem passar um climão estranho, sufocante, tanto que até a quentura da casa da bruxa incomoda a gente. Tipo, a gente tá assistindo e tá se sentindo sufocado lá dentro, sabe? É uma coisa impressionante. E eu vou dizer, muitos canais consideram esse filme sim uma obra-prima do cinema como um todo, porque até o roteiro, com o passar dos anos, agora que a gente vai reassistindo, a gente vai percebendo que muita gente reclamou do ritmo. Muita gente falou que é um filme muito lento, que parece que as coisas não estão acontecendo. Quando eu tenho uma impressão diferente, de que quando você mergulha e deixa o filme vir até você, ele é um filme incrível. Você vai sentindo as coisas, sabe? É uma atualização do conto maravilhosa. Então, bora explorar tudo isso agora. Já sabe, né? Meu nome é Arthur Viana. Se ajeita aí, assiste comigo Maria e João, o Conto das Bruxas. E é uma coisa que é interessante da gente comentar, logo assim de cara, é que o filme, por falta de orçamento, ele não pôde explorar algumas vertentes, algumas nuances da história que o diretor pensava como um todo. Porque ele tem como base não só a história de João e Maria, mas algumas outras histórias também clássicas dos contos dos irmãos Grimm. Então a gente vai ver uma aqui, como por exemplo, O Nome da Bruxa Holda, que é inspirado num conto clássico dos irmãos Grimm chamado Holda, e que não deu pra adentrar completamente nesse lance, nesse âmbito, sabe? Então, acaba que muitas pessoas dizem que no final, quando o plot é meio que revelado, é quando as pessoas meio que ficam confusas sobre o que elas deveriam achar de tudo aquilo que tá acontecendo, de quem é a bruxa, o que é a bruxa, a gente vai chegar lá e eu vou comentar com vocês, sabe? Mas assim, de antemão, a única coisa que me deixa triste é isso, é descobrir que por falta de orçamento, eles não puderam colocar mais cenas, sabe? Colocar mais roteiro nesse filme, visual, pra deixar claro, realmente muito claro pra gente o que é que tá acontecendo. Eu acho que ia ficar incrível. Ainda assim, quando a gente recorre a entender que filme que é esse, né, entender as suas nuances, etc, e a gente reassiste, a gente fala, agora eu entendi! A gente tem uma nova experiência. E é isso que eu quero trazer pra vocês aqui. Outra coisa macabra de se falar é que a história se passa no século XIV, em um período conhecido como a Grande Fome. E o que aconteceu? As pessoas na Europa, elas não tinham comida e elas morriam, elas pereciam, de fato. E algumas, pra não perecerem, pra não morrerem, recorriam ao canibalismo. Então, por exemplo, conta-se, né, que uma das versões da história de João e Maria, a das lendas, né, antes dos irmãos Grimm registrarem a história como deles. A das lendas que contaram pra eles, uma delas era de que realmente a bruxa não era de fato uma má pessoa. Era uma senhora, né, uma velha, que teria recorrido ao canibalismo pra não morrer. Então existia a lenda de pessoas que trocavam crianças, sabe, que entregavam filhos, pegavam filhos de outros porque não tinham coragem de comer seus próprios filhos, pra fins canibalísticos, pra não morrer. Meu Deus do céu. Então assim, esse lance da bruxa encontrar duas crianças, enganar elas, trazer e comer, é que a bruxa aqui na história, não aqui nessa história, mas a bruxa na história de João e Maria, ela tem uma casa de doce, né? Ela tem, então, tornou uma alegoria. A bruxa poderia simplesmente comer os doces que ela está fazendo, né? Mas na história real, a bruxa não tinha, ela atraía as crianças de outras formas pra, no final das contas, cozinhá-las. Então assim, é meio creepy. Mas aí quando foi registrado pelos irmãos Grimm, ainda era creepy, porque tem todo um lance de o pai concordar com a madrasta de fazer com que as crianças se perdam na floresta, sabe? A bruxa ainda assim é muito assustadora, faz coisas muito assustadoras, mas não é tão assustadora quanto a lenda verdadeira. E antigamente tinha muito essa coisa, né? De não ter medo de traumatizar as crianças com as lendas. Não, eles contavam o conto ali e é isso aí. E aí, enquanto muita gente acha que João e Maria é sobre não aceitar doces de estranho, etc., na verdade, na real era mais sobre canibalismo. E vamos lá entender que filme é esse. O filme abre contando pra gente uma lenda local de uma linda garotinha
garotinha com um lindo capuz rosa. Garotinha essa que tem uma história macabra por trás de toda a sua criação. Por quê? Ela nasceu com uma doença e ela já estava destinada a morrer quando o pai ficou sabendo de uma bruxa, de uma mulher que conseguia curar as crianças, e levou a filha dele para essa mulher curar. Essa mulher tirou essa doença que essa criança tinha e deu-lhe um presente, né? Deixou uma coisinha ali dentro da menina, que mais pra frente revelou ser dons especiais. Então, muita gente das aldeias vizinhas e até da própria aldeia vinha ouvir premonições dessa garota. Essa garota contava para as pessoas como elas iam morrer. Só que com o passar do tempo, né, quando a menina começou a crescer, a natureza perversa dessa garota começou a se mostrar. Então ela começou a assassinar animais e pessoas, incluindo o seu próprio pai. Claro que graficamente não mostra pra gente, porque o filme eles não queriam que fosse tipo 18 anos, sabe? Eu acho que é 16, 13 ou 16, não sei. Mas a gente imagina o que é que aconteceu. Bom, por fim, a mãe dessa menina acabou se livrando dela porque entendeu que tipo de menina era essa, né? E perdida na floresta, esta menina atraía criancinhas para a morte. E aí é uma cena onde a menina ela tá de pé e aí tem um buraco e várias crianças caindo nesse buraco, né? Inclusive esse buraco vai ter relevância porque esse buraco fica em frente à casa da bruxa no meio do filme, né? A gente vai ver a Maria descobrindo esse buraco, meio que descobrindo. E aí uma coisa interessante, tem algumas coisas a se comentar logo nesse comecinho pra vocês terem uma perspectiva do que é que vai acontecer. Primeiro, nós vamos ver muitos triângulos durante o filme, tá? A gente vê a bruxa debaixo de um triângulo, a casa da bruxa do filme é triangular, o chapéu dela é triangular. Vai ter uma cena mais pra frente onde a gente vai ver a Maria e o João logo à frente, onde quando você junta as duas partes que estão separadas, formam um triângulo. Então em vários momentos a gente vê um triângulo. Por quê? O triângulo ele tem uma importância simbólica no mundo muito grande, né? Ele simboliza de certa forma divindade, a tríade, o três. Então seria Pai, Filho e Espírito Santo, seria os estados da água, que são 3. Então, tipo, quando a gente vai ver no universo, existem muitas tríades, né? Então, o 3, o triângulo perfeito, está ligado a esse lance de divindade. Para o espiritismo, tem relação com a evolução humana. Seria corpo, alma e mente. Quando essas 3 vertentes do ser humano estão em harmonia, o ser humano só tende a evoluir espiritualmente. Então, quando esse simbolismo cai sobre a vida do indivíduo, digamos assim, várias mudanças acontecem. E por mais que sejam pesadas, essas mudanças devem ser aceitas. Porque para os estudiosos é uma parte natural de como guiamos a nossa própria existência. É tudo um pouco complexo, mas sim, o que a gente tem que entender aqui é que o triângulo vai ter esse poder, sabe? Outra ótica que nós podemos observar a respeito do filme também é a levada do feminismo que ele traz. Por quê? Por uma outra visão, nós vemos aqui sendo colocado o feminismo radical versus o feminismo natural, digamos assim, sabe? A força do feminino que se integra à força do masculino para se tornar completo. Então nós temos essa cena onde, por exemplo, a garotinha mata o pai. E durante todo o filme nós vamos ver a bruxa falar a respeito de se livrar do João e também da Maria jamais aceitar estar debaixo de qualquer ser masculino. Jamais aceitar qualquer homem em situação de poder acima dela, nunca, e nem ao lado dela. E aí a gente vai entender isso numa cena também simbólica. Só que no final das contas, a gente vai ver que a Maria, ela é contra o feminismo radical, que é esse do qual vem pra destruir a figura masculina e exaltar a feminina completamente. Ela é a favor da equidade. E isso também, eu gosto também disso nesse filme, assim, porque a gente entende que é um conto de fadas, a gente entende que é cheio de simbologias reais do triângulo, etc. A gente entende que tem uma certa pauta social também falando sobre esse lance do patriarcado ou do matriarcado, etc. É um filme muito complexo que eu gosto muito. Então vamos lá, depois da ceninha de abertura, fazendo toda essa introdução, bora seguir com o filme. Bom, em seguida a gente conhece a Maria e o João. Depois da morte do pai da Maria, ela vai procurar um emprego, porque eles estão passando por aquela situação de fome. E quando ela chega na casa do senhor, onde ela tá procurando um emprego, aí é uma coisa horrorosa, porque o cara, ele, primeiro que ela chama ele de senhor, aí ele fala bem assim, não, vai ser melhor se você me chamar de milord, sabe? Então, tipo, ele já coloca aquilo que eu falei pra vocês, aquela situação de poder em cima da menina. Tente dizer milord, é melhor. Sim, milord. Em seguida, uma das perguntas que ele faz nessa meio que entrevista de emprego pra ela ser a governanta da casa é se ela ainda é virgem, se ela é pura. Tipo, E aí ela percebe, imediatamente ela se dá conta de que ambiente é aquele, sabe? E do que esse senhor pretendia. Então ela sai revoltada, a gente vê ela na chuva, né? A gente percebe que pela cara dela, ela obviamente deu uma resposta bem interessante pra esse senhor. E quando ela volta pra casa, a mãe dela fica bravíssima com ela, fala que
que ela deveria sim ter aceito o emprego, que agora eles vão morrer de fome. Então não é mais pra ela ficar em casa com o irmão, que eles precisam ir pra floresta, encontrar o povo da floresta, que ela fala de uma galera que mora na floresta e caça os bichos e vivem ali. Ela ainda fala, torça pra que eles recebam vocês, porque aí vocês vão ter aonde ficar, vão ter o que comer, porque aqui vai todo mundo morrer. A Maria, é claro que ela não tá querendo ir, porque ela quer ficar em casa, ela quer ficar com a mãe e tal. E a mãe dela simplesmente pega o machado, bate na mesa, enfia o machado na mesa e manda eles irem embora agora. Ou seja, a mãe meio que deixa claro naquele momento que se vocês não forem, eu vou matar vocês também. Eu vou acabar matando vocês. Misericórdia! E quando ela fala de matar, gente, aqui nessa cena, como eu expliquei pra vocês, né? Existia o lance do canibalismo de fato. Então, quando o ser humano se vê numa situação assim extrema, o bicho pega. Todo o ser humano, em situação extrema, sendo colocado contra a parede, ele vai lutar pela própria sobrevivência, de um jeito ou de outro. Então assim, é tensa essa cena, sabe? Então em primeiro momento a gente acha, puta que mãe louca, sabe? E por que que ela não vem com as crianças então, sabe? Por que que ela quer mandar as crianças embora? Porque ela tem noção do que é que tá pra acontecer se eles não forem embora. Eles não têm mais comida, não tem mais nada. Vai embora daqui. E eles vão. E essa cena também, a cinematografia como um todo desse filme, logo nesse começo ela já dá um show, tá? Na hora que tá mostrando a lenda, é uma coisa linda. A cor da cena, o ângulo, sabe? A filmografia, a fotografia. É linda. Quando ela tá chegando na casa do Milord, maravilhosa, ela dentro da casa, sentada, e a gente percebe o quão indefesa ela está, porque é como se a casa engolisse ela pequenininha, sabe? Enquanto o Milord, ele tem ao lado dele vários aparatos, então você vê que ele está na casa dele e a Maria é só uma coisinha ali que, meu amor, sabe? A gente percebe o quão em perigo ela está naquele momento. Depois a casa dentro da Maria também é incrível, essas janelas que deixam esse tom azulado, claustrofóbico, esquisito, esse silêncio que tem na aldeia, que também dá a intenção de que essa aldeia que provavelmente tinha bastante gente, agora quase não tem mais pessoas. É maravilhoso isso tudo. Bom, os irmãos fogem e durante a noite eles encontram abrigo dentro da casa de uma mulher que não tem ninguém, na verdade, dentro dessa casa, mas a Maria fala que é uma mulher que, pelo que ela se lembra, vendia ovos e tal. E aí eles entram, tem uma cama e eles deitam nessa cama pra poder dormir. E aí, assim, fora João e Maria, vários outros contos de fada foram colocados aqui de uma maneira sutil. Alguns deles como já tendo acontecido e alguns deles como sendo apenas lendas, outros só referenciando o conto. Então, por exemplo, quando eles encontram essa cabana, nós podemos referenciar a história de Caixinhos Dourados, que encontra a cabana dos três ursos, come a comida deles e se deita na cama deles. Aqui no caso ela não encontra comida, mas ela deita na cama deles pra dormir. Só que uma coisa interessante aqui é que, se você perceber, tem algumas cruzes de cabeça pra baixo. Inclusive quando a Maria e o João deitam na cama, atrás da Maria tem uma cruz também, bem em cima dela, de cabeça pra baixo. O que referencia algo, digamos assim, não demoníaco, porque o filme não é sobre isso, né? O filme não aborda isso. Mas, de certa forma, magia oculta, né? Magia do mal. E ali eles são atacados por uma espécie de vampiro. Que é um cara horrível, branco, assim, albino, que assusta a gente muito, é uma imagem muito assustadora. Ele sai correndo atrás dos dois, pega o João e eles são salvos por um caçador que leva eles pra dentro de casa, alimenta eles e explica pra eles por onde eles conseguem encontrar o povo da floresta e pedir emprego pra eles. Eles perceberem que você vai ser útil para o povo, claro, eles vão te abrigar, vão dar abrigo pra você, pro João, vão dar comida e tal. Esse caçador é muito legal. Ele dá comida pra Maria, pro João e tal, só que logo ele demonstra que, assim, não dá pra vocês ficarem aqui comigo, não rola. E aí ele dá um aviso pra Maria, ele fala, quando vocês estiverem indo pela floresta, não se desviem do caminho e não deem ouvidos para os lobos. Aí ele ainda fala, eles são seduzentes, sabe? Eles são bonitos, mas eles não são de confiança, né? Logo, Chapeuzinho Vermelho, né? E aí entra a história de Chapeuzinho Vermelho. E o próprio caçador, ele pode fazer alusão tanto a Chapeuzinho Vermelho quanto a Branca de Neve, que eu não sei se vocês se lembram, mas o caçador da Branca de Neve, na hora de matar ela, perde a coragem de matá-la e manda ela fugir e se esconder na floresta, procurar abrigo na floresta. Então acaba que nós temos aí essas duas lendas, essas duas histórias dos irmãos Grimm, também referenciadas logo nesse começo do filme. Bom, os irmãos acabam se perdendo na floresta e encontram alguns cogumelos, né? O João começa a ficar com medo de tudo que tá acontecendo, e quando ele vai falar com a Maria, pra tentar deixar ele calmo, né, acalmar o próprio irmão, ela faz um lance que eles têm de imitar porquinhos ronronando. Sabe, é ronronar que fala? Eu acho que é, né? Fazendo... Ai, quase morri engasgado. Foda-se. Coitada.
O que, aqui fazendo um parênteses, né, alude aos 3 porquinhos. Tá bom? Oi, mamãe. Que também é um outro conto muito famoso, uma outra lenda muito famosa, né? Bom, eles comem esse cogumelo e eles ficam, tipo, muito doido, porque esse cogumelo, ele é meio alucinógeno, né? E a Maria começa a ver várias coisas. E aí a gente descobre que a Maria, ela tem essas visões, ela vê coisas além do que tá físico aqui há muito tempo. Só que é algo do qual ela disse já pra mãe dela, mas a mãe dela disse pra ela nunca repetir essas coisas, nunca mais falar essas coisas, porque senão as pessoas poderiam achar que ela era do mal, que ela era um tipo de feiticeiro ou algo do tipo. Então ela guardava pra ela, mas a Maria, ela tem esses poderes, ela tem visão. Pega a visão. Ela pode ver acordada coisas que não estão aqui. E essas visões que ela tem na floresta são terríveis, tá? Assustadoras. Bom, em dado momento, eles são atraídos pelo cheiro de comida até uma casa. E aí quando eles chegam na casa, bom, a casa não é de doce. A casa, ela é de madeira, toda bonitinha e tal, triangular, a porta, a entrada da porta, como eu falei pra vocês. E aí uma coisa interessante, quando a Maria olha pelo olho mágico dentro da casa pra ver o que tem lá dentro, nós percebemos que ali ela referencia o olho de Horus dentro de um triângulo. E isso tem muita ligação com sociedades secretas, né? Normalmente a gente sabe que, o olho que tudo vê na pirâmide e tal, né? As sociedades secretas. Mas também tem a ver com espiritualidade e grau de iluminação. Então é como se a Maria estivesse espiando o lugar para o qual vai levá-la a uma outra escala da sua própria vida, sabe? Então ela encaixa o próprio olho ali, naquele símbolo. O João entra e depois que ele entra, a Maria percebe que tem uma mulher lá dentro. Ela fica desesperada, sai e começa a tentar fazer fogo, provavelmente pra, enfim, fazer uma tocha, tentar abrir aquela porta que ela não tá conseguindo abrir. Só que aí a mulher sai junto com o João e é uma senhora muito esquisita, uma senhora horrível, tá? Me desculpa falar, mas eu fico, nossa, nossa senhora, muito assustadora. E aí ela fala pra Maria assim, a primeira... Ela é cheia de frase de efeito, tá? Essa véia. Aí ela fala pra Maria assim, cuidado, criança. Eu odiaria que começasse algo que não pode parar. Cuidado com isso, querida. Não gostaria que começasse algo que não pode controlar. A gente fica tipo, o quê? Bom, ela pede pra eles entrarem e oferece comida pra eles. E aí eles estão morrendo de fome. O João logo começa a comer. A Maria fica desconfiada. Por quê? A Maria tem o preceito dentro dela de que nada vem de graça. Tudo tem um preço. Então assim, essa véia com certeza não tá simplesmente dando essas comidas pra gente comer. Isso aqui vai custar alguma coisa pra gente. Então ela desconfia de tanta bondade. Então ela oferece os seus serviços em troca de a mulher dar abrigo pra eles, só até eles estarem bem pra irem encontrar o povo da floresta. E aí é uma coisa muito interessante, porque essa véia, né, a Holda, ela se apresenta, ela fala que o nome dela é Holda, ela é muito gentil, ela é muito legal, e ela fala bem assim, ai, sério, nossa, eu tenho um pequeno garoto aqui, uma garota que vai poder me ajudar, acho que o povo da floresta vai ter que esperar um pouquinho então, né mesmo? Aí eles ficam meio que felizes, assim, tipo, ai, que bom, nossa, encontramos abrigo de uma pessoa que não tá também louca pra que a gente vá embora, né? Logo ela pergunta se ela chama a bruxa, né, a Holda, de senhora, ela fala, não, senhora não, você acha que eu sou casada? Você tá vendo uma corrente na minha perna, né, porque é como ela assimila mulheres casadas, tipo, presas àquilo, né, presas ao matrimônio, presas jamais livres. Também já é algo, né, é um lance que você tem que notar, porque aí entra naquela vertente, como eu falei pra vocês, de um grau de feminismo que o filme traz, mas do lado da Holda é o feminismo radical. Logo depois ela passa a mão na cabeça do João e fala que ela precisa ver se eles não têm piolhos, porque senão eles vão, né, infestar a casa, infestar os travesseiros dela. Arranca um fio de cabelo do João, cheira e fala que ele é aceitável. Em seguida, ela guarda esse fio de cabelo do João dentro de uma caixinha com vários outros pertences ali, e um deles, né, eu fiquei tentando identificar, e um deles eu percebi que é aquele brinquedo de criança, que a criança fica segurando pra fazer barulho, sabe? E parece um brinquedo de prata, parece um brinquedo que tem algum valor. Ou seja, outras crianças já passaram por ali. É claro, né? A bruxa de João e Maria, óbvio que outras crianças já passaram por ali. E aí um detalhe é que Holda também é uma personagem dos irmãos Grimm, como eu falei no começo do vídeo, que referencia uma bruxa de uma das histórias deles, aonde essa bruxa, ela meio que recompensava as mulheres, né? Ela contratava mulheres. Então a história conta que uma mãe mandou uma das filhas ir trabalhar pra essa Holda, e quando chegou lá, a menina era esforçada, trabalhava, fazia as limpezas da casa, fazia tudo assim. A menina era, cara, cheguei aqui pra fazer, sem preguiça. A Holda recompensou essa garota, mandando
mandando ela de volta pra casa, forrada de dinheiro, forrada de ouro. E aí a mãe, vendo aquilo, mandou a outra irmã dessa garota, só que essa outra irmã, ela era preguiçosa. Então ela chegou, ela não fazia nada, ela não queria fazer nada, reclamava o tempo todo. A Holda mandou ela de volta pra casa, porém, ela castigou a garota, mandando ela completamente tomada de piche, da cabeça aos pés, sabe? Piche esse que não saía com facilidade, que não saiu da garota. Então meio que era um castigo. Ela recompensa essa Holda da história, recompensa mulheres fortes, mulheres das quais ela encontra e fala bem assim, caraca, tem coisa aqui, e pune as que ela considera preguiçosa, né, as que não... Ai, querida, parece que não vai pra lugar nenhum. E isso vai acabar fazendo link com o que tá acontecendo aqui, né? A gente vai entender quem é essa Holda e se na verdade o nome dessa bruxa aí é Holda, de fato. Mas vamos seguir com a história. Durante a noite, a Maria tem aqueles pesadelos lúcidos, porque ela vai... Aqueles que eu digo é porque ela vai ter muitos pesadelos lúcidos dentro dessa casa, onde ela tá explorando a casa e em dado momento ela encontra um espelho. E normalmente, no cinema, quando a gente vê a pessoa de frente pra um espelho, quando a gente vê reflexo do personagem principal, é porque existe um tipo de desfragmentação, sabe? Existe uma mudança naquele personagem. Então a gente tem que entender que, a partir desse ponto, nós vamos ver uma outra vertente nascer daquele que a gente já pensou entender quem era, né? Então a gente vê ali várias Marias dentro do espelho, o que faz referência a um tipo de desfragmentação da mente dela, né? Então, uma nova Maria está por vir. Fora isso, depois quando ela vira, várias crianças aparecem no espelho, falando umas frases confusas, ela me comeu, ela nos comeu, etc. E em seguida o irmão dela, o próprio irmão dela aparece batendo no espelho e aí ela acorda desse pesadelo. É fantástico. O clima desse filme é fantástico. A trilha sonora é maravilhosa e a cinematografia eu não preciso nem falar mais, né? É um filme lindo do começo ao fim. Pra mim, tá? Mari João, ele tá em processo de se tornar aquele tipo de filme que com o tempo vira um boom, sabe? Depois de uns anos ele vira tipo, meu Deus, Mari João. Tenho pra mim que esse filme ainda vai se tornar esse tipo de produção. Bom, durante o café da manhã o João logo já ataca comida, come que come. A Maria, ela ainda tá meio, né? Tá meio assim com aquilo tudo que tá acontecendo, com a própria Holda. E aí o João brinca, né, sobre a Maria só ficar comendo verduras e tal. E aí a Holda fala bem assim, ah, pois é. E a Maria também vai crescer forte, saudável, como um boi que come só verduras e que puxa a carroça com um homem gordo em cima dela, né? Porque até então é essa a perspectiva que a Holda tinha sobre a Maria. Tipo, potencialidade, força, mas que vai sucumbir ao patriarcado, digamos assim. E aí uma cena interessante que vocês guardem, porque aí eu vou explicar mais na frente, é que a Maria tá comendo uma frutinha e aí ela encontra um negócio na frutinha e fala, eita, o que é isso? Quando ela tira o negócio, a bruxa dá um jeito de chamar a atenção, tipo assim, tirar a atenção da Maria do negócio que ela acabou de encontrar, derruba umas coisas no chão e fala bem assim, oh meu Deus, como eu tô desastrada, ai, lá se vai mais uma e tal. E isso tudo tem um porquê. E aí essa é a grande loucura desses filmes que a gente tem que assistir pela segunda vez, né? Porque são várias coisinhas sem contexto que vão acontecendo e que se você não percebe, se você não se dá conta, e normalmente da primeira vez que a gente assiste um filme, a não ser que a gente seja aquela pessoa alucinada que assiste o filme desse jeito, a gente não cata. Eu me lembro quando eu assisti esse filme, eu assisti no cinema ainda, né? Quando ele estreou. E eu me lembro dessa cena e pra mim a bruxa tinha sido realmente desastrada, né? E reassistindo pra poder trazer pra vocês, eu falei, cara, ela não foi desastrada, ela fez de propósito. Ela fez de propósito. E por que ela fez de propósito? Sim, tem um porquê. E reassistindo, eu descobri o porquê que ela fez isso. Então, quando aconteceu o plot, eu volto pra falar dessa cena. Aí o João sai pra poder afiar o machado dele, a Holda ensina ele a afiar o machado, porque ele fala que ele quer ser um caçador, ele quer cortar árvores, ele fala que ele sabe cortar lenha pra poder colocar ali no fogão a lenha que eles têm e tudo mais. Então a bruxa leva o João pra ensinar ele a afiar o machado, e aí é uma cena muito... vai de você, vai da sua interpretação da cena. Mas ela me arrepia. Por quê? A bruxa olha pro João de um jeito, enquanto ela ensina ele a afiar o machado, que é quase perverso, sabe? É como se ele estivesse afiando a arma que vai matá-lo, sabe? Tipo, isso me ajuda. Me ajuda a afiar a arma que vai tirar a sua própria vida.
Entende? Tipo, é uma cena meio tensa. Enquanto a Maria, ela tá dentro de casa. E aí depois a Holda vem conversar com ela. Ela tá limpando algumas coisinhas. A Holda fala bem assim, você tá doente. Eu vou fazer uma poçãozinha pra você poder ficar melhor. Ela faz a poção, dá pra Maria, fala, bebe, que em breve você será uma nova mulher. Se não amanhã, em breve. E aí lembra que eu falei pra vocês, o espelho, desfragmentação? Pois é, a Holda, ela já começou todo um lance ali em cima da Maria. E aí a gente tem mais uma cena simbólica, entre aspas, onde eles estão jogando xadrez. A bruxa, né, a Holda, tá ensinando eles a fazer os movimentos. E ela fala, atente-se ao jogo e perceba que o rei, ele está sempre com muito medo, porque a rainha pode fazer o que ela quiser. Que o rei está com medo. E ele deveria estar, porque a rainha pode fazer o que ela quiser. Vocês entenderam? É, querida, assim, é várias coisinhas que vai sendo jogada ali e a bruxa só lançando. Maria, Maria. Maria, Maria, eu dou uma certa magia. Presta atenção. Bom, durante a noite a Maria acaba menstruando, né? Ela tem uns sonhos esquisitos, ela desce num porão, ela vê uns corpos, ela puxa esses corpos, esses sonhos vão revelando coisas pra ela que ela não tá entendendo o que é, e de manhã ela se dá conta de que ela menstruou pela primeira vez. Ela vai lavar o lençol dela e quando ela tá voltando, ela percebe que tem um local na frente da casa que é como se fosse um retângulo fechado, né? Meio que concretado ali. E ela não entende, porque o terreno todo é de terra, né? Ela esperava que tudo fosse de terra, mas ali parece que tava meio que camuflado pra não parecer aquilo, né? Pra ninguém observar aquilo. E esse triângulo, ele é exatamente o triângulo do começo do filme, quando a gente vê a garota do capuz rosa levando crianças pro abate, né? Levando crianças para a morte dentro desse lugar, né? Não é uma simples cova, é um buraco realmente que leva pra um lugar. E a Maria já se deu conta. Ou seja, aquele buraco daquela menina do capuz rosa do começo do filme faz com que a gente entenda que a casa da bruxa foi construída na frente. Bom, nesse ponto, a Maria, ela já tá achando tudo muito esquisito. Ela não tá mais gostando, ela tá incomodada, as coisas estão estranhas pra ela. Só que o João, ele tá super feliz. Tem algo errado aqui. Mas é tão bom. Mas tem alguma coisa por trás de tanto agrado. E ele fala pra ela, por que sempre tem que ter alguma coisa, sabe? Ele fala, você é muito problemática, sempre tem que ter um problema, que, nossa, as pessoas não podem ser só boas, ou a gente não pode só simplesmente receber presentes, receber carinho, sempre você acha que tem alguma coisa por trás e tal. Faz com que a Maria se sinta mal por estar tendo aquele sentimento a respeito de tudo que eles estão vivendo, né? Porém, no dia seguinte, no café da manhã, ela questiona da onde que tá vindo toda essa comida, como que a Holda faz pra ter toda essa comida, e como que ela tem aquelas frutas fora de época. Porque, tipo, cara, você não tá na época da fruta, principalmente muito antigamente, né, gente? Nossa, século 14, 15, 16. Meu amor, se não tá na época da fruta, impossível você ter essa fruta. E tudo fica muito subentendido. A Holda nunca explica nada de fato. Porém, ela começa a sentir que a Maria tá despertando os seus poderes, né? Principalmente depois que ela menstruou. E é óbvio que ela menstruou por causa da poção da Holda, que fez com que ela se tornasse mulher. E aí a Holda começa a iniciar ela na bruxaria. Ela explica pra ela sobre bruxaria, as mulheres ser livres, etc. E que ela tem um dom. Ela fala, você vê coisas, não vê? Você vê coisas que ninguém mais vê. Você é capaz de encontrar coisas que ninguém mais sabia onde estava. E ela fala, essas visões que você tem é parte do seu dom, é parte de algo que você recebeu. Então vamos despertá-lo, vamos potencializá-lo. Então ela faz um tipo de magia com bálsamo, passa em um cajado, joga o cajado no chão, fala pra Maria pegar um pouco desse bálsamo e conecta a Maria com a madeira. E a Maria faz com que o cajado levante. Aí ela fala, agora você é senhora desse cajado, você manda nele. Ele faz exatamente o que você quiser. O que você mandar que ele faça, ele vai fazer. Enquanto isso, o João, que tá lá fora, ele tá treinando com o machado dele. Então ele consegue finalmente derrubar uma árvore e ele sai batendo nas árvores até que ele começa a ouvir umas vozes, é atraído pra um lugar onde ele vê vários tênisinhos, várias botinhas, e aquelas botinhas normalmente são associadas a meninos. Então ela vê várias botinhas de vários meninos, o que sugere que vários meninos morreram por ali. E aí ele vê a imagem da bruxa, que é uma das imagens mais fantásticas desse filme. Eu pago um pau pra essa cena, porque ela me arrepia muito, que é a bruxa Holda parada, olhando pra ele, enfeitiçando ele com uma frase que ela fica repetindo, mandando ele ir pegar na casinha de ferramentas um serrote pra serrar coisas, pra serrar ossos, pra matar crianças, coisas do tipo. Encontrará para os ossos dos mortos serrar.
Em sua mente, o pensamento vai passar, o galpão... E cara, a gente tem a impressão que ela é verde, sabe? Aí traz aquela coisa do Mágico de Oz, da bruxa do Mágico de Oz. E a cinematografia, eu lembro dessa cena no trailer, e é muito assustador. A gente pensar nessa floresta, nessa coloração, nesse climão esquisito, nessa mulher parada dessa forma aí na frente, é incrível, é fantástico. É maravilhoso. É um filme assim, gente, você põe e você se deleita. É maravilhoso. E aí depois disso a Maria, ela acaba sentindo as árvores da floresta. Então ela começa a fazer com que uma das árvores se curve até ela, sabe? E aí fica essa simbologia da gente entender que enquanto o João tá sendo treinado pra podar as árvores, a Maria tá sendo treinada pra se conectar a elas, entende? Então olha que loucura, o feminino tá vindo pra um lado, o masculino tá vindo pro outro, e o masculino ele poda o feminino. É isso que a Holda tá tentando mostrar, fazer com que a Maria entenda. Desde o princípio, o que o irmão dela quer é um machado, quer cortar lenha, quer cortar madeira, enquanto a Maria é completamente conectada à floresta. Cataram? Bom, naquela noite os irmãos acabam tendo uma discussão e finalmente o João começa a se sentir mal. Ele começa a sentir que aconteceu alguma coisa de tarde, né? Enfim, tem aquela sensação de que algo maligno paira sobre eles. Só que aí é a Maria que não tá mais afim de ir, porque ela sentiu um pouco daquele poder, né? Ela teve essa experiência da conexão e tal, então ela não tá tão afim de ir. Ela pega o João, leva ele pra fora de casa e fala: você quer ir embora? Então você vai. Num completo surto, sabe? Deixa o moleque lá fora. O menino acaba sendo levado por uma mulher do nada. Só que a Maria, no dia seguinte, quando ela acorda meio que de um pesadelo e percebe que o João não está ali. E ela acha que nada daquilo de fato tem acontecido, mas sim aconteceu, e ela fica com peso na consciência. Por quê? Ela fala: por mais que eu quisesse me livrar do meu irmão naquele momento, eu sabia que aquilo não estava certo. Então, tipo, não necessariamente aquele era um sentimento meu. Ela chega a conversar com a Holda e de fato o irmão dela está desaparecido, e ela pergunta pra Holda o que foi que a Holda fez com ele. E ela fala que ela fez o que a Maria queria que ela fizesse, tipo, sumisse com ele. Porque ela explica que uma pedra, por menor que seja, dentro da bota, pode prejudicar a caminhada, né? Então ela lança assim: o seu irmão vai prejudicar você, vai prejudicar quem você pode ser, toda a sua potencialidade. Porém, durante a noite, né, a Maria promete que ela vai tentar encontrar o irmão dela, e ela fica encafifada, porque tem um momento do filme em que ela encontra meio que uma passagem secreta no armário de limpeza da Holda. Então ela volta pra poder entender o que era aquilo. Aquilo chama muito a atenção dela. E como ela tem esse poder de saber onde as coisas estão, de saber das coisas, simplesmente, algo atrai ela pra aquele lugar. Quando ela puxa aquela porta, ela entra, ela desce até um porão, e nesse porão o irmão dela tá ali, sozinho, parado, olhando, catatônico, olhando pra parede. Ela tenta falar com ele, só que ele tá numa espécie de transe e não responde ela. Ela se esconde em seguida porque um sangue começa a ser derramado, e desse sangue surge uma mulher belíssima, que é uma bruxa. Essa mulher pega uns barris, joga em cima da mesa e tá lotado de vísceras humanas, né, partes do corpo humano. Aí ela pega no outro barril um braço completo e bota em cima da mesa. Ela faz com que aquelas vísceras, né, aquelas partes do corpo humano se transformem em comida, se transformem num banquete. A Maria fica em pânico. E a cena é boa. A cena, quando começa a se transformar, né, quando a comida começa a virar algo e você percebe que você piscou e as vísceras a partir daquele momento é comida, é uma loucura. E aí depois desse ponto a comida passa a se parecer como ela realmente é pra Maria. Ela olha de manhã e ela não consegue ver aquelas comidas bonitas do começo do filme, sabe? Ela vê uns bagulho meio esquisito, e durante a noite ela e a Holda finalmente têm a conversa aqui, vamos estabelecer o que é que tá acontecendo aqui, né? A conversa do plot do filme. E a Holda, ela pede pra Maria guardar um pouquinho de comida pra ela, porque pode ser que ela esteja com fome, e isso a Maria já tá sabendo que isso aqui, né, são partes de criança, são, né, enfim. E pede um chá. Só que a Maria tenta fazer um chá do sono pra Holda dormir. A Holda bebe o chá, logo ela cata que a Maria tentou enfeitiçar ela e fala bem assim: tá fraco, mas eu meio que admiro a sua tentativa. E aí ela pega um quitute pra comer, e gente, não dá pra entender direito o que é que ela pega pra comer. Eu fiquei tentando entender se aquilo é um pedaço de intestino, parece também às vezes um cocô, parece assim, não dá pra entender o que é, uma lagarta, só que a gente sabe que é parte do corpo humano. E ela come, ela devora aquilo.
E ela percebe que tem uma coisinha. Ela fala, ixi, tem alguma coisinha aqui. Ela começa a puxar. Quando ela puxa, aí essa cena era o marketing do filme, né? Era o pôster. Ela puxa uma trança, na verdade não é uma trança, é uma mecha de cabelo de criança, de menina, com um lacinho. E aí fica claro, aquilo é realmente partes de criança. Então eles têm comido, desde que eles chegaram na casa da Holda, partes de criança. E aí lembra que eu comentei no começo do filme quando a Maria morde um negocinho e aí ela percebe que tinha alguma coisa dura? Pois é, era um pedaço de osso. Era um pedaço de osso que ela ia catar, que era um osso, provavelmente um dente ou algo do tipo. E aí a bruxa, pra chamar a atenção dela, quebrou o negócio pra ela não perceber. Ou seja, o João, enquanto comia e não surtia efeito nele, era uma coisa. Quando surtiu efeito na Maria, assim que a comida tocou os lábios dela, se desfez e a magia meio que voltou, né? Assim como a bruxa, que tirou um fio de cabelo, tirou a mecha de cabelo, ali a bruxa catou. Essa menina tem o dom. Essa menina é bruxa. E aí vem o plot do filme. Enquanto a gente, durante o filme todo, imagina que a Holda é a garota do capuz cor-de-rosa, foi exilada na floresta e tudo e tal, a gente descobre que, na verdade, ela é mãe da garota do capuz cor-de-rosa. E ela conta que ela odiava a filha dela. Ela odiava aquela menina. Principalmente depois que ela tirou a vida do marido dela. Então ela levou a menina e exilou a menina no meio da floresta. Porém, a menina continuou aparecendo pra ela em vários momentos, dizendo coisas pra ela, até que a menina convenceu ela de que pra ela ser livre e ter poderes e ser a bruxa que ela se tornou, ela precisava abrir mão dos laços familiares, digamos assim. É tipo os laços familiares. Então, ela tinha que comer os próprios filhos. Ela tinha outros 2 filhos. E aí ela conta que ela levou os filhos um belo dia e comeu, devorou os 2. Ela falou, eu nem me lembro de mastigar, eu só engolia eles 2. Depois daquilo ela se tornou essa bruxa e desde então ela tem atraído crianças nessa forma de velha, porque ela fala que esse disfarce dela passa uma certa fragilidade e amorosidade, sabe? A vovó frágil e gentil, o que eu não... assim... Não. Você tinha que estar com a bochecha mais rosada, você tinha que estar mais, né? Desse jeito aí, pra mim, não ia me enganar, não. Eu olhar pra tua cara e ia falar, não, você é horrível, eu vou embora, tchau. Tá doida? Tá louca? Mas é isso, aí a gente descobre que desde então ela tem atraído crianças pra poder comer essas crianças e continuar linda e bela como ela é de fato, porque ela é aquela mulher lá que a gente viu mais cedo, ela é aquela, mas ela usa esse disfarce, então pra ela continuar viva com seus poderes, fazendo coisas maravilhosas, fantásticas, ela tem que continuar comendo crianças. E é aí que a Maria acaba desmaiando e acordando presa lá naquele porão, na frente de um banquete, aonde a Holda, agora na sua versão jovem, tá enfeitiçando o João. Por quê? Ela quer que a Maria coma o João. Ela fala que a Maria precisa se livrar do próprio irmão, ela precisa se livrar dele, né? E aí entra os laços familiares e o masculino, porque além do mais, o João vai se tornar um homem e quiçá um caçador de bruxas, porque ele tem um machado e tudo e tal, né? Ele quer se tornar um caçador, um lenhador. Só que a Maria tá desesperada porque ela não vê dessa maneira, ela não entende dessa maneira. Ela não quer fazer dessa maneira, ela não quer que seja assim. Então, quando a Holda enfeitiça o irmão dela e faz com que ele suba até uma gaiola pra ela poder cozinhar ele no fogo que tá ardendo lá embaixo, a Maria dá um jeito de trazer o bálsamo pra mão dela de novo com o próprio suor. Então ela tá transpirando, ela pega, né, aquela oleosidade do rosto dela, começa a sentir nas mãos a oleosidade e sente que ela consegue se conectar àquele bastão, àquele cajado da bruxa. Então ela faz com que o cajado flutue e prenda a Holda em cima do fogo. E aí a Holda acaba pegando o fogo. Ela pega fogo, e aí é boa a cena, sabe? Ela grita, ela se desfaz, a cabeça cai pro lado, é excelente, assim, eu adoro, eu amo essa cena. A Maria com força se liberta da mesa, porque agora que a Holda morreu, a maioria dos lugares onde ela tinha certo domínio por conta do seu feitiço, perde a força. Então a Maria arrebenta os negócios que tava segurando o pulso dela, e o irmão dela sai do transe. Então ela vai, busca o irmão dela, desce ele e acaba salvando a vida dele, né? E fala, cara, não vou comer o meu próprio irmão. Bom, na manhã seguinte, a Maria acaba falando pro João que a bruxa se foi pra sempre, que ela não vai mais voltar. E aí ela fala pra um cavalo levar ele pra casa, aonde ele vai conseguir se tornar alguma coisa, onde ele vai conseguir crescer e tal, e vai estar em segurança, porque a partir daquele momento ele não pode mais ficar com ela ali na floresta, ali na onde ela vai ficar. Ele fica meio assim, mas ela fala, vai ser melhor pra você não pode mais ficar aqui. Por quê? A Maria vai começar a caminhada dela, ela vai começar a descoberta dela, a descoberta do feminino e tudo e tal. Só que ela quebrou
todo esse lance, né, da bruxa. Então você veja, aqui muitas das pessoas que veem pela ótica do feminismo, né, eles entendem que enquanto a bruxa era a feminista radical, que quer erradicar os homens, a Maria, ela é do tipo assim, não, podemos deixá-los, sabe? A gente pode fazer o nosso aqui, se você quer ser livre sozinha, você pode fazer aqui sem a necessidade de diminuí-los ou de matá-los. Que no caso, ela não aceitou matar o irmão, o João. Mesmo mostrando que o João volta pra casa, fica meio que implícito que a mãe deles morreu, porque o machado tá no mesmo lugar que a mãe deixou no começo do filme, quando ela dá a machadada e manda eles irem embora. O machado tá no mesmo lugar. E ele puxa esse machado, mostrando que de certa forma pode ser que ele vá se tornar de fato um caçador, um lenhador. E ele volta com algumas das riquezas da bruxa, né? Então aquela caixinha onde tinha várias coisinhas, inclusive de prata e tal, ele volta com aquilo, ou seja, ele vai conseguir se estabelecer de alguma forma, por mais que ele seja muito jovem. A Maria deu a ele essa chance. E é aí que lá na floresta ela vê o espírito das crianças finalmente entrando em liberdade. E aí a gente vê que não é uma, duas, sabe? Não é 5, 7. É muita criança. Tipo, a Holda tem, por esses anos todos, comido muitas e muitas crianças ali do local pra poder se manter nesse lugar que ela se mantém. E a Maria, a partir da hora que ela matou a Holda, liberta essas crianças e elas podem finalmente ir embora. E aí é super bonitinho, porque em João e Maria normalmente é assim, né? Tem a versão de 1980, se eu não me engano, que também quando eles matam a bruxa, as crianças vêm e vem um monte de crianças junto com eles, né? Mas no clássico, as crianças voltam a ser humanas. Aqui não, né? Aqui são realmente espíritos das crianças. As crianças morreram, então, né? Aquele grau de ser um pouco mais pesado. No entanto, a Maria acaba ficando, no final das contas, com a ponta dos dedos preta, indicando que sim, ela realmente é uma bruxa, ela realmente vai se tornar uma bruxa. Porém, diferente da Holda. E aí podem haver algumas explicações, né? Eu assisti um vídeo no canal do Felipe Barbosa, adoro Felipe Barbosa, e ele já falou sobre Maria e João. Eu assisti esse vídeo, faz muito tempo que eu assisti esse vídeo, e ele fala sobre a ligação disso com a história do Piche, lembra? Do clássico conto dos irmãos Grimm? Pois é. Então pode-se entender que a Maria tenha sido castigada pela Holda por não cumprir de certo o que era pra ter sido feito. Ou seja, comido o irmão. Então ela se negou a algo, entre aspas. Enquanto a Holda, a bruxa, ela em primeira instância se negou a ser mãe da filha dela depois que descobriu que a filha dela tinha poderes. Então, tipo, meio como se ela tivesse ido contra o que era pra ela ter feito, sabe? Então ela se tornou uma bruxa, mas com os dedos pretos como punição. Não dá pra entender. Outra teoria que existe também é que talvez aquela bruxa do começo do filme, aquela que tem as unhonas e tal, ela seja a verdadeira Holda. E a Holda que a gente conhece, que é a bruxa aqui, de João e Maria, faça, na verdade, uma homenagem para aquela bruxa, usando o mesmo nome, sabe? Mas talvez o nome dela não seja Holda. Essas são as partes que ficam soltas do filme, sabe? Um desenvolvimento melhor para aquela primeira bruxa, um desenvolvimento melhor naquela primeira casa onde eles passam a noite, a gente não entende direito quem é aquele cara, por que aquele cara, e o diretor falou que ia ter um background, a gente ia entender quem era a mulher que morava ali naquele lugar e por que aquele cara ficou daquele jeito. Então, várias ceninhas foram cortadas. No entanto, é isso. Os dedos da Maria ficam pretos e desse jeito termina Maria e João, o conto das bruxas. Bom, como eu disse pra vocês, eu amo completamente esse filme. Eu acho ele muito legal de assistir. Eu acho que ele carrega, sim, um clima de terror bacana, na medida, sabe? Não é aquela coisa descabida, mas também não é aquela coisa que, meu, não dá medo nenhum, não dá arrepio, não. Ele dá sim. A trilha sonora é muito boa, a ambientação é muito boa, a cinematografia e a própria história também, pra mim, apesar de ter esses furos. Então, eu garanto pra vocês que saindo daqui, se vocês forem assistir o filme, com todo esse background que eu trouxe pra vocês, vocês vão ter uma experiência muito mais rica de tudo que é que tá acontecendo e vão apreciar muito mais a história. Tenho certeza. E aí eu tenho que perguntar pra vocês já assistiram João e Maria? Tinham assistido antes de assistir o meu vídeo? Comenta aí o que foi que vocês acharam, o que vocês achavam do filme, o que vocês acham agora, que eu quero muito saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo! Mua! E até o próximo vídeo.